Boa tarde, pessoal. Hoje a gente está iniciando aqui mais uma monitoria em Direito Civil, parte geral. Eu vou iniciar fazendo alguns apontamentos primeiro, para ver se dá tempo de mais alguém entrar na videochamada. Se não der também, fiquem tranquilos, é gravado e disponibilizado no YouTube. Essa já é a segunda monitoria da matéria de Direito Civil, só que agora vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão perceber que eu vou retornar de novo do início da matéria, porque é o que acontece? Eu vou estar acompanhando mais o conteúdo dado pelo professor Frederico, do período noturno. E a outra monitora, Júlia, vai estar acompanhando mais o conteúdo do professor Chacon, do período da manhã. Só que, claro, fiquem à vontade, tanto o pessoal da manhã quanto do período da noite, fiquem à vontade para assistir as monitorias. É muito bom, inclusive, que vocês participem das duas, porque às vezes aprendem um detalhe ali, um detalhe aqui. Então, só para fazer esse esclarecimento mesmo. Em relação ao conteúdo da monitoria de hoje, eu vou pegar desde o começo de novo até a parte em que o pessoal da turma da noite parou, que foi sobre desconsideração da personalidade jurídica, né? Vocês vão perceber que eu vou passar rápido por alguns tópicos, porque a gente já comentou na aula anterior e também devido ao tempo que a gente tem de monitoria, que é um pouquinho curto. Mas é claro, meu WhatsApp sempre fica disponível. Tendo qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem, tanto no particular quanto no grupo da monitoria também, não fiquem constrangidos. Eu não vou estar tendo acesso ao chat, então, vez ou outra, eu vou parar a projeção da minha tela para dar uma olhadinha. E então, também vou fechar a câmera, por conta da projeção. E agora são 2h06, eu vou começar então com a matéria. Vou fazer aqui o compartilhamento da tela. Bom, iniciando então nossa matéria sobre direito civil, parte geral, a gente começa na introdução ao direito, falando sobre os fundamentos gerais do direito. E qual que é o conceito de direito? O direito, ele é um conjunto de normas jurídicas. Então, direito é um conjunto de normas que disciplinam a vida em sociedade, garantindo ordem, paz social, a justiça, a segurança jurídica por meio da regulação das condutas humanas. Então, direitos são normas que regulam as condutas humanas. O direito ele é composto pelas normas jurídicas, que são regras e princípios, pelas instituições e pelos valores, como justiça, igualdade, liberdade. As principais funções do direito na sociedade são regulamentar a vida em sociedade, sendo essa daqui uma das mais importantes, solucionar conflitos, preservar valores sociais e morais e conferir segurança jurídica. Entrando agora no tópico de norma jurídica, a gente vai falar um pouco sobre conceito de norma e sua estrutura. A norma, ela é a célula base do ordenamento jurídico. É uma regra de conduta obrigatória que o Estado impõe, e se você não cumpre essa norma, você vai receber algum tipo de penalidade, algum tipo de sanção. Por exemplo, no direito penal tem as penas de reclusão, né? Aqui no direito civil, geralmente envolve sanção de patrimônio, né? Multa, enfim. Quanto à estrutura, nós temos duas teorias de Norberto Bobbio e Hans Kelsen, que vão falar. Existem duas hipóteses sobre a estrutura da norma. A primeira hipótese, que a gente chama de antecedente. Para fazer uma norma, você pensa em uma situação hipotética que ainda não aconteceu. E se alguém matar? A segunda trata-se de disposição, ou seja, consequente. A norma vai pensar, se alguém matar, vai ser punido com reclusão. Aqui a gente tem a noção de causa e consequência. É bem aquela questão da física que toda ação vai ter uma reação. Isso também dentro do ordenamento jurídico. Existem algumas espécies de normas. Elas podem ser imperativas, quando elas obrigam ou proíbem alguma ação. Elas podem ser dispositivas, porque elas podem ser afastadas pela vontade das partes,
ou então congentes, quando não podem ser afastadas por vontade individual. Congente, então, a gente entende que é aquela imposta, da qual você não pode abrir mão. Bom, o segundo conceito que a gente estuda é sobre vacatio legis. O que seria vacatio legis? Vacatio legis é um período entre a publicação da lei e o início da sua vigência. E por que a gente tem um vacatio legis? Vacatio legis é para que a população tome conhecimento da norma que vai entrar em vigor. Existe uma frase no direito que é o seguinte: o conhecimento da lei é inexcusável. A gente não pode dizer que a gente não tem conhecimento daquela lei. E aí entra também o princípio da vacatio legis, esse período em que a pessoa toma conhecimento daquela norma. Na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no seu artigo 1º, tem a seguinte disposição: as leis elas vão entrar em vigor 45 dias após a publicação, salvo disposição em contrário. Então, isso daqui é a regra. Mas, como toda regra, existe uma exceção. Então, se houver um dispositivo de lei que não fale sobre prazo de vacácio, a gente considera os 45 dias. Agora, em relação às leis publicadas no exterior, elas começam a valer 3 meses após a publicação. E a lei, ela só pode ser alterada pela própria lei. Ou seja, se ainda tiver no período de vacácio, essa lei ela pode ser alterada e aí a contagem retorna do início. Então, vamos supor, foi aqui publicada uma lei, começou a contar os 45 dias de vacácio. Se aqui é o início, né, a publicação, e aqui é o fim. Se aqui, de repente, a norma é alterada, volta do início a contagem para vacácio. Agora, se a lei já chegou aqui, já se encerrou o período de vacácio, ela já é uma lei que está vigente, se houver qualquer alteração nela, ela só vai poder ser alterada por lei própria. Às vezes a gente abre o Código Civil e está escrito assim: inciso tal, revogado pela lei número tal. Se você entrar lá e clicar naquela lei, por exemplo, na página do Senado existe essa possibilidade, você vai ver que é uma lei lá só com o inciso mostrando qual foi a alteração. Por exemplo, quando a gente fala, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, é uma vigência imediata. Essa aqui é uma exceção a vacácio de 45 dias. Ou pode falar também, essa lei entra em vigor em 180 dias após a sua publicação. A vacácio dela vai ser de 180 dias. Se na lei nada dispuser, a gente considera os 45. Só vou conferir aqui como é que tá aqui o nosso Teams. Bom, tudo certo. Oi, Estela, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigada pela bem, graças disposição do a seu Deus. tempo. Então Ah, vamos. imagina. Obrigada. Tá dando para ver Obrigada. certinho? Tá joinha, tá tudo ok. Som tá bom, imagem boa, tudo bem, tá? Ah, ok, então. Qualquer coisa você pode abrir o áudio e me interromper, por favor. Tá ok, obrigada. Por nada. Bom, deixa só eu. Você ainda me ouve, Estela? Sim, Pode abrir o sim, tá microfone, por favor? perfeito. Tá certinho? Ah, Sim, então tá tá. aberto, tá Obrigada. aberto. Eu É abri que o eu tô meu entrando agora, o por seu um. tá aberto.
Ah, sim. É porque eu tô entrando por um dispositivo novo hoje. Na última eu tive um problema. Aí agora eu tô um Ah, pouco sim. desconfiada. Mas então Tá, tudo certo. eu deixo o meu fechado pelos barulhos externos. Às vezes chega alguém em Aham. casa, falo, às vezes barulho na TV, então eu deixo o meu fechado, mas precisando eu abro, tá bom? Obrigada. Ah, tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora Então falando vamos. sobre o processo, vamos seguindo. Agora falando sobre o processo de criação das normas jurídicas, que é o que a gente chama de processo legislativo. O processo legislativo, ele se inicia com as fontes do direito. Então a gente precisa ver da onde vai surgir aquela norma. Aqui nós temos dois tipos de fonte. A primeira é a fonte material. O que é a fonte material? São os valores e as necessidades sociais que influenciam a criação da norma. Ou seja, quando a sociedade percebe, por exemplo, que a violência está extrema, vai se criar uma norma para tentar controlar aquela situação. Quando, por exemplo, o ordenamento brasileiro percebeu que os consumidores sofriam muito frente aos seus fornecedores, foi criado então sistemas de proteção ao consumidor. Por exemplo, o Código de Consumidor, que determinou lá em um artigo que o consumidor é parte hipossuficiente. Isso surgiu porque a gente percebeu uma necessidade social de proteger essa pessoa que tinha menos capacidade técnica, menos capacidade financeira frente ao seu fornecedor. A segunda fonte é a fonte formal, como a norma se exterioriza. Então, por exemplo, são as leis, os costumes, a jurisprudência. E então a gente entra no processo legislativo de fato. O processo legislativo ele é disciplinado principalmente na Constituição Federal, artigos 59 a 69. E ele é o conjunto de atos que são ordenados para as elaborações das leis. Ou seja, são os atos ordenados para fazer as leis. E quais são as etapas de um processo legislativo? O processo legislativo, ele se inicia por um projeto de lei. Esse projeto de lei, ele pode ser proposto pelo presidente, pelos deputados, pelos senadores, pelos tribunais, pelo Ministério Público e até por iniciativa popular. Cada uma dessas pessoas, existem requisitos para que eles consigam apresentar esse projeto de lei, para que esse projeto de lei tenha validade e consiga caminhar. Eu não vou comentar aqui agora, em razão do tempo, mas caso tenha alguma dúvida, pode me enviar no particular que a gente conversa sobre. A segunda etapa é a discussão e a votação no Congresso Nacional. Então, os projetos de lei vão ser submetidos e discutidos no Congresso. Lá no Congresso, pode ser que eles decidam colocar alguma coisa a mais ou retirar alguma coisa desse projeto de lei. Ele pode sofrer modificações ao longo dessas discussões. E então, ele é submetido para sanção ou veto pelo presidente da República. Então, o presidente pode concordar com aquele projeto de lei ou então dizer não, não concordo. Em relação ao veto, o veto ele pode ser parcial ou total. Pode ser, por exemplo, que seja apresentado um projeto de lei que tem lá 5 artigos. E aí o presidente vê o artigo 3º e fala: não, esse artigo aqui ele não condiz com a necessidade social da população, eu vou vetar só o artigo 3º. E aí ele sanciona os demais. Ou então ele pode falar: não, esse projeto aqui é completamente irregular, não concordo, vou vetar o projeto inteiro. Depois, esse projeto de lei, ele é submetido à promulgação. Promulgação, a gente entende como formalizar a lei. Formalizar a lei, nesse caso, seria dar um número para ela, dar uma data para essa lei, e depois de promulgada, se correr tudo certo, ela é
publicada. Ou seja, na promulgação, né, a gente formaliza a lei, torna a lei parte do ordenamento jurídico e declara a existência oficial dessa norma. Essa norma existe, ela ainda não está vigente, mas ela já existe. Já na publicação, a gente tende como informar a população sobre a lei. Aí aqui começa a correr a vacácio, se for o caso, né? E também a publicação ela vai complementar o ato da promulgação e ela é feita por meio de um oficial, né, reconhecido pelo governo. Então, a publicação, por exemplo, vai acontecer em algum meio. Exemplo, Diário Oficial da União. Aí entra a vigência dela, claro, após a vacatio legis, se houver. E assim que ela entrar em vigência, a gente presume que todos conhecem a lei. A lei. E então a gente entra nas espécies normativas. Aqui é um quadro que eu fiz para tentar facilitar a gente a enxergar. Eu coloquei aqui a espécie normativa e quem edita ela. Então, nós temos emendas constitucionais, que são editadas pelo Congresso Nacional. Nós temos lei complementar, que são editadas também pelo Congresso. As leis ordinárias, também pelo Congresso. A lei delegada, que é feita pelo Presidente da República, e a medida provisória, também pelo Presidente. Decreto legislativo pelo Congresso e resolução pelo Senado ou Câmara dos Deputados. E aí a gente entra na hierarquia das normas no ordenamento jurídico. Como que funciona? A gente pode desenhar um triângulo. Espero que ele fique bonito, eu sou ruim de desenho. Vou apagar essa pontinha aqui que ficou sobrando. No topo desse triângulo, a gente vai ter a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela é uma norma fundamental. Ela é a norma superior. Todas as outras normas estarão submetidas a ela. Após a Constituição, nós teremos as emendas constitucionais. As emendas constitucionais, elas servem para, como se fosse um retalho mesmo, para tampar algum espaço ali deixado pela Constituição. Após, teremos as leis complementares. Depois das leis complementares, teremos as leis ordinárias, seguidas das medidas provisórias. E aqui embaixo virão os decretos e as resoluções e os atos normativos infralegais. É importante, então, aqui a gente observar que toda norma deve respeitar a superior. É o princípio da supremacia da Constituição. Princípio da supremacia da Constituição. E então, nós temos mais alguns conceitos que são importantes. A gente precisa falar também sobre direito objetivo e direito subjetivo. O direito objetivo são um conjunto de norma em vigor no país. É aquilo que está ali escrito propriamente, puramente na legislação. Já o subjetivo, ele é um poder reconhecido ao titular de um direito. Por exemplo, direito à herança. Está ali escrito que a pessoa tem direito à herança, né? Mas não é nominalmente. A pessoa precisa ingressar com uma ação judicial para reconhecer que ela é portadora daquele direito.
próximo que a gente fala é sobre a legalidade e legitimidade. Legalidade é a conformidade com a lei, é agir conforme a lei determina que você deve agir. Já a legitimidade é a conformidade com a justiça e os valores sociais. É quando você é legítimo, você tem aquele direito de requerer. E também a efetividade, que é a capacidade da norma de produzir efeitos práticos. Por exemplo, hoje isso já não existe mais. Mas se traição ainda fosse um crime, será que isso realmente teria algum efeito prático? Teria, algum valor social? Não. Então a gente tem que considerar também a capacidade da norma de produzir algum efeito prático. A norma ela não pode somente existir e não ter aplicabilidade, senão ela é uma lei morta. Ela não tem utilidade para a população. Entrando agora propriamente, puramente no direito civil, a gente fala primeiro do conceito. O direito civil ele é um ramo do direito privado que vai regular as relações jurídicas entre os particulares. Ou seja, aqui é importante a gente escrever. São as relações entre particulares, principalmente. O direito civil, ele abrange todos os aspectos da nossa vida cotidiana. Então, desde o nascimento até a morte e até depois dela, com a transmissão da herança, né? Tem gente que até brinca que o direito civil ele não é nenhum código, ele é uma historinha da pessoa que nasceu, constituiu bens, tentou abrir uma empresa, a empresa deu errado e faliu, aí a pessoa morreu e os herdeiros vieram brigar pela herança. O nosso Código Civil atual, ele foi aprovado em 2002, mas ele já estava sendo pensado, acredito, desde 1969. Só que aí ele teve esse período de vacácio de um ano, entrando em vigor, então, em 2003. O anterior que a gente utilizava era de 1916. Aí tem essa definição de Washington de Barros Monteiro, que ele diz que o direito civil é o conjunto de normas que regulam os direitos e obrigações de ordem privada, concernente às pessoas, aos bens e às suas relações. Então a gente percebe que é um conjunto de normas que regulam direitos, obrigações de ordem privada, concernente às pessoas, bens e relações. Falando agora sobre classificações do direito, ele pode ser público ou privado. Essa é uma distinção que vem do direito romano, mas a gente ainda usa ela. Aqui eu fiz mais uma tabelinha, para facilitar o entendimento, que é da seguinte forma: a relação jurídica entre o Estado e particular é o que trata do direito público. Então, o direito público vai regular a relação entre o Estado e os particulares. É uma relação vertical. Já o direito privado vai ser somente entre os particulares, que é a relação horizontal. Tem até um princípio que fala da menor intervenção do Estado, né? Quando a gente vai fazer uma compra, um contrato, exercer uma atividade jurídica, a gente tem aquela primazia pelo menor envolvimento possível do Estado. Já a finalidade do direito público é o interesse coletivo social, já do privado é interesse individual, principalmente patrimonial. E pode ser que existam sanções nos direitos, né? Já no público, as sanções elas costumam ser unilaterais e coercitivas, por exemplo, multas, né? Sanções. Já no direito privado, elas são mais dispositivas em geral. É aquilo que você dispõe num contrato, por exemplo. E sobre a autonomia de vontade, no direito público é limitado e no direito privado ele é amplo, salvo as normas congêneres, que são aquelas normas obrigatórias, que impõem, né? Ou seja,
No direito privado, a gente ainda tem vontade própria para escolher algumas coisas. Por exemplo, num contrato, a gente pode expressar a nossa vontade num contrato. Já para o direito público, as normas costumam ser congêntes, então elas são meio impostas. Se o Estado determinou aquilo, aquilo precisa ser cumprido. E aqui tem alguns ramos do direito privado. Tem o direito civil, o direito empresarial, o direito do consumidor, a parte do direito internacional privado também. Já os ramos do direito público, a gente tem o constitucional, o administrativo, o direito penal, o direito tributário, o direito processual, que são de interesse público. Aqui é muito importante a gente fazer uma observação. Essa separação é didática. Muitos ramos, escrever que muitos ramos têm natureza mista. O que que isso significa? O direito do trabalho, por exemplo, ele é um ramo de natureza mista. Ele mistura o direito público, né, o interesse do Estado em proteger socialmente a pessoa, inclusive nos direitos sociais, o trabalho é um deles, né, os previstos na Constituição, e mistura também um pouco do direito privado também, em relação ao contrato, à exploração de mão de obra. Agora, sobre as fontes do direito civil, é da onde nascem as nossas normas jurídicas. Então, elas nascem da lei, dos costumes, aquilo que a gente faz repetidamente, né? Nasce também da jurisprudência, que são aquelas decisões reiteradas dos tribunais, quando eles decidem muitas vezes no mesmo sentido. Nasce também da doutrina, que é a produção científica do jurista, são aqueles livros que a gente estuda sobre aprofundamento em normas na faculdade. E os princípios gerais também, que são as regras fundamentais do sistema, a boa-fé, a ética. Em seguida, a gente tem a estrutura do Código Civil Brasileiro. Ele é dividido em duas partes. A gente tem a parte geral, que vai falar de pessoas, bens e fatos jurídicos, e a parte especial, que vai falar de obrigações, contratos, responsabilidade civil, direito das coisas, direito de família, sucessões. A parte geral, ela aplica-se a todos os ramos da parte especial e também pode ser usada subsidiariamente por outros ramos do direito. O que é subsidiariamente? Havendo lacuna, aplica-se ela. Então, por exemplo, no direito do trabalho, se tem alguma coisa no direito do trabalho lá que não está previsto na CLT, a gente aplica, ao invés da CLT, aquela disposição da parte geral do Código Civil que vai preencher aquela lacuna. Agora, sobre os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, né, eles são vetores interpretativos, eles servem para a gente entender as normas e as suas cláusulas gerais. Então, por exemplo, dignidade da pessoa humana, autonomia privada, boa-fé objetiva, a função social, a solidariedade social, a propriedade responsável. E aí a gente conversa também sobre a constitucionalização do direito civil, né? Desde que essa Constituição entrou em vigência, o direito civil ele passou por um processo de releitura. Então, o direito civil ele passou pela constitucionalização do direito privado. Ele precisou rever as suas normas para apoiar os princípios da dignidade humana, por exemplo, a parte de contratos, a parte de família, até porque a Constituição é a norma maior. E também para reduzir um pouco do individualismo patrimonialista, porque o Código Civil ele era muito a favor do patrimônio e não pensava tanto na dignidade social do ser humano. Um exemplo prático, por exemplo, é a possibilidade de indenização por abandono efetivo. Foi uma decisão agora que o STJ tem reiterado. Isso é baseado em deveres constitucionais de cuidado familiar e surgiu de uma reinterpretação das cláusulas do Código Civil. Iniciando agora a parte geral do código, a gente vai falar sobre personalidade, capacidade e sistemas de proteção, que são tutela e curatela.
Então, falando de personalidade jurídica, eh, a personalidade jurídica a gente entende-se também por pessoa. É todo e qualquer sujeito, natural ou jurídico, então ser humano, empresa, escritório, que é suscetível de direitos, obrigações e também proteção básica. Então, aqui, capacidade de adquirir direitos, deveres, ter proteção básica. Aqui, quando a gente entende de capacidade, depois a gente vai distinguir dois tipos de capacidade, porque pode ser que gere dúvida. Mas aqui você entende que é todo sujeito. Então, todo sujeito que adquire direitos e deveres e tem uma proteção na ordem civil, adquire personalidade jurídica, é uma pessoa. E então, falando um pouco também, quando se inicia a personalidade jurídica? A personalidade jurídica, ela se inicia com o nascimento, com vida, com proteção desde a concepção. E o que a gente entende por isso? A personalidade civil, ela, ela se adquire com o nascimento. O bebê tem que nascer vivo, mas desde a gravidez, ele já tem algumas proteções básicas para proteger também a dignidade daquele que ainda não nasceu. Então, nós temos três teorias sobre esse assunto. A primeira é a teoria natalista. A teoria natalista vai dizer o seguinte: para se tornar uma pessoa, basta nascer. Já a segunda teoria, que é a concepcionista, diz o seguinte: para você ser uma pessoa, isso é desde a concepção, desde que foi gerado. Opa. E aí vem a teoria mista ou da personalidade condicionada. Essa é a que a gente adota no nosso ordenamento jurídico. E ela é exatamente a letra do código. Para você adquirir personalidade, basta nascer, mas você já tem proteção básica desde que foi gerado. Ela é uma mistura da natalista mais a concepcionista. Mas, Milene, e se o bebê nasceu morto? Ele nasceu, mas ele já tinha falecido antes ali do parto. Bom, nesse caso, se ele nasceu morto, você só vai fazer um natimorto. O que é um natimorto? O natimorto é aquele que nasceu morto, então ele não pode ser considerado pessoa, porque ele não adquiriu personalidade, tendo em vista que a condição para você adquirir personalidade é nascer com vida. E no caso dele, não havia vida. Mas a doutrina reconhece tutela jurídica ao natimorto. Então, em face do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, a gente tem que proteger o nome, a imagem e a memória daquele que nasceu morto. Tá, mas e se ele nasceu com vida, mas ele morreu logo depois do parto? Só o ato dele nascer já faz ele adquirir capacidade. Nesse caso, então, ele adquiriu personalidade, vai ser necessário fazer uma certidão de nascimento e depois fazer uma certidão de óbito. Eu vou anotar aqui
É interessante vocês pesquisarem sobre esse tema depois. E aí a gente entra no tópico da capacidade. O que é a capacidade? É a possibilidade que a pessoa tem de exercer os direitos e de ser cobrado pelas obrigações. E inclusive exercer pessoalmente, ela própria, né? Ela própria exercer. E aí, em regra, essa capacidade ela é adquirida aos 18 anos, certo? Mas aí tem dois temas para a gente conversar: capacidade de direito e capacidade de fato, que foi o que eu comentei lá em cima que eu ia explicar depois. A capacidade de direito todos têm, basta nascer com vida. Já a capacidade de fato, ela é adquirida, ela é aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Então, aquele que é menor não tem capacidade de fato ainda, é aquele que, por causa de alguma deficiência, não consegue exprimir sua vontade, não tem a capacidade de fato. E aí a gente conversa sobre incapacidade. A incapacidade é a proteção quando a gente entende que aquela pessoa ainda não tem um pleno discernimento para praticar sozinha os atos da vida civil. Ela precisa ou de representação ou de assistência. A incapacidade absoluta, que está no artigo 3º do Código Civil, envolve aqueles que são menores de 16 anos. Eles precisam ser representados pelos tutores, ou seja, os menores de 16 anos precisam ser representados. E por representados, eu digo que os pais, na maioria dos casos, ou aquele que vai representar, ele vai praticar o ato em nome daquele menor. E tudo que o menor praticar sozinho, sem a representação, vai ser nulo, não vai ter nenhum efeito jurídico. Já a incapacidade relativa, ela vai atingir os maiores de 16 anos e os menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, sendo que ébrio habitual é o alcoólatra, aquela pessoa que tem a doença mesmo de beber excessivamente, né? Aqueles que não puderam exprimir vontade, seja de forma permanente ou de forma transitória. Mas como assim transitória? Por exemplo, uma pessoa que está na UTI não tem condições de exprimir sua vontade de forma transitória. Ela pode se recuperar, sair daquele lugar e adquirir novamente a sua capacidade. E os pródigos, quem são os pródigos? São os gastadores compulsivos. E aqui no Instituto da Incapacidade Relativa, ó, absoluta, representação. Relativa, a gente vai entender que eles vão ser assistidos. O que é ser assistido? A própria pessoa pode ir lá e praticar o ato, desde que tenha um assistente, um curador, junto com ela, monitorando a prática daquele ato. E aí, em relação à incapacidade relativa, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, os que não podem exprimir vontade e os pródigos, é preciso de uma decisão judicial para que o processo de interdição ocorra. Já os que ficam entre 16 e 18 anos, é só necessário serem assistidos, não precisa de nenhum processo de interdição, né? É algo que ocorre naturalmente. E a interdição também, ela não é permanente. O interditado, ele pode entrar na justiça e pedir de volta a capacidade. Por exemplo, o ébrio habitual. Se
alcoólatra, de repente é internado em uma clínica, faz o tratamento, se recupera, não é mais alcoólatra, ele pode pedir de volta a capacidade dele. O pródigo, se ele se tratou, talvez buscou uma ajuda psicológica, não tem mais aquele problema, ele pede de volta a capacidade. Mas o relativamente incapaz também, ele pode praticar alguns atos. Ele pode fazer testamento, ele pode casar, ele pode votar, inclusive, ele pode ser até testemunha. Agora, falando sobre sistemas de proteção aos incapazes em razão da idade, nós temos dois. O primeiro deles é a tutela. O que é a tutela? É uma proteção legal aos menores de 18 anos que não têm os pais vivos ou aptos para exercer o poder familiar. É uma garantia que alguém vai cuidar dessa pessoa e dos bens dessa pessoa. A tutela, ela tem algumas modalidades. A primeira é a tutela testamentária. É quando o pai ou a mãe vai deixar por escrito no testamento o nome de quem eles gostariam que fosse o tutor do filho, caso eles venham a falecer. Aqui é importante que cada um dos pais precisa colocar no próprio testamento quem eles querem que seja um tutor, já que não existe testamento conjunto. Por exemplo, o pai coloca lá no testamento: se eu falecer, desejo que minha irmã, não sei, Milene, seja tutora do meu filho, sei lá, João. Tem também a tutela documental, que a gente também chama de voluntária, que ela não é colocada no testamento. Os pais, eles podem indicar um tutor em um documento escrito e assinado, e pode ser um documento público, um documento particular, desde que se possa provar que realmente foi feito por eles. Então, é um documento, mas não é um testamento. Os dois são muito parecidos, né? Tem a tutela legítima também. O que que é? A tutela legítima é aquela que está prevista por lei. É quando os pais não deixaram nenhum documento nomeando o tutor. Aí o juiz ele vai procurar entre os parentes mais próximos quem que pode assumir essa responsabilidade. E tem um rol de quem são esses parentes, né? Por exemplo, os avós primeiro, depois os tios, depois os primos até o terceiro grau. Só que o juiz ele pode escolher fora dessa ordem também. Pode ser que o psicólogo que for acompanhar esse processo no judiciário perceba que a criança ela tem mais intimidade com o primo do que com a avó. O avó ela nunca viu, o primo já convivia antes do falecimento dos pais. E aí o juiz pode quebrar essa ordem prevista no código e já conceder a tutela a esse primo com quem a criança tem mais afeição. Já a tutela dativa é o juiz ele escolhe alguém que não é da família, porque não tem parente vivo ou não tem nenhum parente apto a exercer uma tutela, e aí ele nomeia esse tutor dativo com base no melhor interesse do menor. Por exemplo, o menor não tem parente próximo, não existe ninguém confiável para ficar com ele, aí o juiz vai nomear uma pessoa da confiança da família, um vizinho, um amigo próximo que convivia, ou até um servidor público que for indicado para exercer essa tutela. E aí tem um termo também que é a tutela legal. Eu não cheguei a colocar aqui, vou escrever para vocês. A tutela legal, ela aparece de formas diferentes na doutrina. Às vezes ela é usada como sinônimo da tutela legítima, ou seja, aquela prevista por lei, e em outros contextos ela é usada para se referir a, em geral, às tutelas previstas em leis, independente de quem a exerce. Ou seja, resumidamente, a questão da tutela. Quando os pais escolhem, testamentário ou documental. Quando a lei determina, é legítima. E quando não há ninguém da família, é dativa, nomeada pelo juiz. O próximo sistema de proteção é a curatela. O que é a curatela? É a proteção de pessoas maiores que, por enfermidade ou deficiência, não têm plena capacidade de gerir sua vida civil. Não têm plena capacidade de, sozinhos, gerir sua vida civil. Então, pode se aplicar a causas permanentes ou transitórias, vai exigir uma decisão judicial e um laudo médico, vai ser nomeado um curador, que de preferência é o cônjuge ou algum outro parente próximo.
E ela vai ser proporcional à incapacidade e limitada ao necessário. O que significa isso aqui? A gente vai pegar como exemplo o pródigo. O pródigo é o gastador compulsivo. A curatela, então, o juiz pode nomear um curador para cuidar do patrimônio do pródigo. A curatela vai ser restrita a exercer o controle do patrimônio dele, e somente isso, porque é sobre isso que ele não consegue fazer sozinho, certo? Então, é proporcional à incapacidade, ilimitada ao necessário, no caso dele, o patrimônio. E aí a gente entra no quadro de emancipação. O que é emancipação? É a aquisição da capacidade civil plena antes dos 18 anos de idade. Existem algumas modalidades. Ela pode ser voluntária, por vontade, que é aquela que acontece por vontade dos pais, mediante escritura pública, para maiores de 16 anos. Então, fiz 16 anos. Os meus pais concordam em que eu seja emancipada, que eu adquira capacidade civil plena antes dos meus 18 anos. Eles podem ir lá fazer uma escritura pública, né, no cartório, e então torne-se emancipado. Ah, mas aqui precisa dos dois pais, porque aqui está no plural, ó, por vontade dos pais. Sim, é necessário os dois pais. Essa é a regra geral. Ah, mas eles são divorciados. Não tem problema. Precisamos da opinião dos dois. A não ser que, por algum motivo, um deles não possa, não esteja responsável também pela criança. Por exemplo, a mãe maltratou o filho e ocorreu a perda do poder parental. Só um minutinho, por gentileza. E aí ocorreu a perda do poder parental. Nesse caso, o pai pode ingressar com uma ação judicial e pedir, então, para que só a vontade dele seja o suficiente para fazer a emancipação do filho. A emancipação judicial, que é aquela por sentença, né, ouvindo-se o tutor, como o exemplo anterior, em que a mãe perdeu o poder parental, e aí o pai entra para o juiz e fala: olha, minha esposa não tem condições de decidir sobre essa criança. Vou fazer essa emancipação sozinho. Tem a legal, que é automática, completou 18 anos. Tem aquela que é por casamento. Ah, a pessoa casou, ela está emancipada. Exercício de emprego público efetivo também. Foi aprovado em concurso público, está exercendo, é emancipado. Colação de grau em curso superior. Estabelecimento civil comercial ou relação de emprego com economia própria. Por exemplo, a pessoa abriu um negócio, tem uma renda boa para viver sozinha, ela pode se emancipar. Aqui é o exemplo a Mel Maia. A Mel Maia, ela fez isso. Muito jovem ainda, antes de completar os 18 anos, ela já tinha condições de ter a própria renda dela, já tinha a empresa dela, foi emancipada. Até para auxiliar na questão de assinar contrato, publicidade, os pais não precisarem ficar fazendo isso por ela. E a emancipação, ela é irrevogável e confere capacidade plena. E então a gente chega na morte. A morte, ela é o fim da personalidade jurídica. E existe aquela morte real, que é comprovada por um atestado médico, né? Tem aquela parada encefálica. Tem a morte presumida, que pode ser com decretação de ausência, quando a pessoa desaparece e não se sabe o seu paradeiro. Por exemplo, o vô João saiu para comprar um pão, sumiu, nunca mais voltou, com decretação de ausência. E tem a sem decretação de ausência, quando há forte presunção de morte. Em exemplo de desastre aéreo, guerra. Então, o pessoal que estava lá em Brumadinho, quando aquela barragem se partiu, é uma morte sem decretação de ausência, né? Muitos corpos sequer foram encontrados. Mas como eles estavam muito próximos de um desastre natural, a gente presume que eles morreram. E tem os casos também de comoriência, que é quando duas pessoas morrem e a gente não consegue saber quem que faleceu primeiro. Nesse caso, não há sucessão entre elas. Os bens eles são herdados pelos respectivos herdeiros mesmo.
E tem a morte civil, que é aquele herdeiro tratado como morto na sucessão. Exemplo de indignidade, deserdação. E aí tem a pessoa que eu gosto de usar exemplo sobre ela em toda a aula, porque encaixa em tudo, é impressionante. É o caso da Suzane, Suzane von Richthofen. Ela foi tratada como morta na sucessão, porque ela era uma herdeira indigna. Como ela matou os próprios pais, foi tratada como morta na herança. E aí, sobre a ausência, é a pessoa que desaparece sem deixar notícias e sem um representante legal. E aí tem algumas fases sobre a ausência. O juiz vai nomear um curador para cuidar dos bens dessa pessoa. Aí, depois de um ano cuidando desses bens, se dá a sucessão provisória, né? Os herdeiros recebem provisoriamente os bens. E depois de 10 anos que saiu a sentença de ausência, os herdeiros recebem, então, definitivamente aqueles bens. Ou, se a pessoa que se ausentou tiver 80 anos de idade e já fizer 5 anos que ela desapareceu. Ok, Milene, mas e aí? O ausente voltou. O que que acontece? Se ele voltou durante a sucessão provisória e os bens dele ainda estão lá, ele vai receber os bens como eles estão. Agora, se o herdeiro vendeu aquele bem, se desfez, adquiriu outro, por exemplo, vendeu a chácara e comprou uma casa, aquele que tinha se ausentado, ele vai ter direito ou ao valor que aquele herdeiro adquiriu, vendendo o bem que era do ausente, ou então esse outro bem que foi adquirido. E aí a gente entra em registros públicos da pessoa natural. Os registros obrigatórios são o nascimento, o casamento, o óbito, a emancipação, a interdição, a declaração de ausência e de morte presumida. E a verbação é a anulação, a nulidade, a separação, o divórcio, o reconhecimento de filiação, entre outras coisas. Eu esqueci de comentar também sobre a incapacidade relativa, que as ações praticadas aqueles relativamente incapazes, elas são anuláveis, mas diferente dos absolutamente incapazes, eles não são nulos. Então, alguém pode pedir que aquela ação seja anulada, mas ela não é automaticamente, ela já produz algum efeito jurídico. Mas voltando aqui para o assunto, então. Geralmente, a gente associa registro com comunicação de fato novo, e a verbação com comunicação de alguma alteração num fato que já existia. E aí a gente entra em direitos da personalidade, importantíssimo para a prova de vocês. O pessoal da noite ainda vai fazer a prova do Fred, né? Os direitos da personalidade, eles estão previstos nos artigos 11º a 12º do Código Civil. São direitos extrapatrimoniais ligados à dignidade da pessoa humana. Então, eles são absolutos e universais. Eles não podem ser vendidos. Aqui em absolutos e universais é porque eles se impõem a todas as pessoas. E inalienáveis e irrenunciáveis é porque eles não podem ser vendidos. Aí vocês vão me dizer assim: ah, mas tem gente que vende o direito de imagem para fazer uma propaganda. Assim, é possível dispor com, assim, em exceções de alguns direitos da personalidade, que é o que a gente vai falar aqui embaixo. Ele pode ser cedido temporariamente, tipo imagem em publicidade. Só que essa cessão, ela nunca pode ser vexatória. Então, por exemplo, ceder a minha imagem para fazer alguma propaganda lá que me exponha ao ridículo. Não pode. Eles também são imprescritíveis e impenhoráveis. Eles não se extinguem, né? E exemplos são direito ao nome, prenome e sobrenome, né? Inclusive, em regra, o nome não pode ser alterado, mas existem exceções. Por exemplo, Suzane de novo, ela alterou o sobrenome dela. Ela acabou tirando von Richthofen, que era associado aos pais, é o crime que ela cometeu, e adotou o sobrenome da avó e do ex-marido. Sim, gente, é possível pegar o sobrenome do ex-marido. Mas por que que ela fez isso? Para evitar todo o constrangimento e também por causa do direito ao esquecimento, para que ela não fosse sempre associada ao crime dela, e aí ela conseguisse ser ressocializada na sociedade com mais facilidade. Mas, assim, em regra, não pode ser alterado.
Outros direitos da personalidade são a imagem, a honra, a privacidade, a vida privada, a integridade física, moral e intelectual, a identidade sexual, a liberdade de crença. Então, por exemplo, em razão da religião, alguém é obrigado a se submeter a um procedimento de transfusão sanguínea, por exemplo? Não, a pessoa não é obrigada, em respeito à integridade física, à liberdade de crença dela. E esses direitos, eles valem para pessoa física e pessoa jurídica, sendo que na pessoa jurídica é no que couber. E aí a gente tem um caso emblemático, que é o julgamento da ADI 4815, ADI que é Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fala sobre as biografias não autorizadas. Uma empresa tem uma cantora, vamos supor assim, um caso hipotético, tem uma cantora muito famosa. Vai lá uma editora e lança uma biografia sobre a vida dessa cantora. Só que não foi autorizado. Pode, é possível, ou isso fere algum direito da personalidade. O STF decidiu que não é necessário consentimento prévio para publicações de biografias, desde que não haja abuso. Então, a pessoa não pode ser exposta ao ridículo. E aí a gente entra nas pessoas jurídicas. O que é pessoa jurídica? É uma entidade formada por pessoas ou bens. Pessoa jurídica pode ser formada por pessoas ou bens também. Bens também podem dar origem. Que se organiza para fins lícitos e adquire personalidade jurídica com o registro no ato constitutivo. Para fins lícitos. Se não for lícito, não é considerado pessoa jurídica. E adquire a personalidade de que forma? Com o registro do ato constitutivo. Então, ela nasce com o registro do ato constitutivo. E quais são os elementos essenciais? A vontade humana criadora, tem que haver bens, pessoas, finalidade, tem que ser registrado, feito o ato constitutivo por escrito e registrado no órgão competente. E o objeto tem que ser lícito. Quanto à natureza, a pessoa jurídica ela pode ser de direito público, que é a União, os estados, os municípios. Pode ser de direito privado, associações, fundações, sociedades, partidos políticos, igrejas, e o registro dela. O registro dela é da seguinte forma: se for uma sociedade empresarial, vai ser feita na junta comercial. Se for associação, fundação e outros, vai ser no cartório de registro civil de pessoa jurídica. A pessoa jurídica não registrada é considerada não personificada. Seus sócios respondem ilimitadamente. O que significa isso aqui? O patrimônio, uma das características da pessoa jurídica é que ela tem patrimônio autônomo. Então, o dinheiro que é da pessoa jurídica é da pessoa jurídica. O dinheiro que é do sócio é do sócio. Ela não se confunde com seus sócios. Só que, se ela não é personificada, se ela não fez o registro competente dela, essa proteção aqui, que é característica da pessoa jurídica, não vai abranger. E aí vai se confundir o patrimônio do sócio com o da empresa. E o que acontece? De repente, tinha uma empresa não registrada. Um funcionário foi lá e processou, ganhou a reclamação trabalhista, ganhou a ação. Agora a empresa vai ter que pagar, só que a empresa não tem dinheiro. Nesse caso, não tem nenhuma proteção. Vai receber o dinheiro do sócio. E quais são as classificações das pessoas jurídicas de direito privado? Temos as associações. É uma reunião de pessoas, isso aqui é importante, com fins não econômicos. Eles não distribuem lucro e são regidas por estatuto e assembleia.
Quando eu digo que não distribuem lucro, a palavra mais importante, na verdade, não é nem que não distribui, é essa aqui, distribuem. A associação, ela pode cobrar. Então, o serviço que ela exerce pode ser cobrado. O que ela não pode é ter lucro. Por exemplo, o Unisal. O Unisal pode cobrar por você se matricular na faculdade? Sim, pode. O Unisal pode ter lucro? Não, não pode ter lucro. O dinheiro que a Unisal cobra dos alunos tem que ser inteiramente investido na própria universidade. Os padres, eles não distribuem financeiramente esse valor entre eles, certo? Fundações, constituídas por um patrimônio destinado a uma finalidade específica. Observem bem, associação são feitas de pessoas, fundações de patrimônio, e necessitam de aprovação do Ministério Público. Por exemplo, sou uma pessoa muito rica, morri, só que eu tinha um patrimônio líquido de 3 milhões. Eu posso dispor, por exemplo, no meu testamento, que eu quero que esse patrimônio seja destinado a fazer uma fundação de proteção à causa indígena, por exemplo. Nós temos as sociedades, que é a união de pessoas para o exercício de atividade econômica com fins lucrativos, e elas podem ser empresárias ou sociedades simples. Sociedades simples, por exemplo, advogados, médicos. E elas são regidas pelo direito empresarial. Existem também as organizações religiosas e os partidos políticos, que eles têm a natureza própria deles, reguladas por legislação específica. E aí a gente tem um incidente que chama desconsideração da personalidade jurídica. É uma técnica que vai permitir, em algumas situações, não são em todas, responsabilizar pessoalmente os sócios ou administradores por dívidas da pessoa jurídica. Então, quando ocorre um abuso da personalidade jurídica ocasionada, um abuso da personalidade pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para entender os efeitos das obrigações aos bens particulares dos sócios ou administradores. Ou seja, tem que acontecer desvio de finalidade ou confusão patrimonial para a gente atacar o patrimônio pessoal do sócio. Desvio de finalidade, por exemplo, uma empresa laranja. O empresário ele vai criar uma empresa fictícia só para ele passar as notas fiscais falsas e lavar dinheiro. Isso é desvio de finalidade. Confusão patrimonial. Uso indiscriminado da conta da empresa. O sócio paga contas pessoais com recursos da empresa. Ou então o sócio destina o patrimônio pessoal dele para a empresa para não pagar pensão alimentícia. É confusão patrimonial. E aí, para atacar, né, tem que ter a existência de personalidade jurídica, tem que ter o abuso comprovado, tem que ter causado prejuízo a terceiros, tem que ter vínculo entre o abuso e o prejuízo, é o que a gente pode chamar também de nexo causal. Tem que ter um pedido da parte interessada, não pode ser de ofício do juiz. E tem que respeitar o contraditório e ampla defesa. Eu faço estágio no escritório de advocacia, esses dias a gente conseguiu sucesso em um incidente de desconsideração da personalidade, porque um dos sócios, ele não era sócio no contrato social da empresa, ele era sócio de fato. E aí, ele simplesmente postou no Instagram uma foto dele com uma reunião da empresa, falando assim, hoje os funcionários fizeram um parabéns pro chefe, uma foto de um bolinho, o pessoal comemorando o aniversário dele. A gente tirou print daquilo, apresentou no processo e foi comprovado que ele era sócio. E aí, como já estava comprovado as outras coisas também, a gente pediu um incidente de desconsideração, conseguiu atacar o patrimônio pessoal dele. Foi muito emocionante. Existe também a desconsideração inversa, quando a empresa vai responder por dívida pessoal do sócio. Por exemplo, ocultação de patrimônio. E aí existem algumas teorias. A teoria maior é que exige
prova do abuso, existe a teoria menor, aplica-se mesmo sem dolo, quando há prejuízo ao consumidor. A gente vai seguir a teoria maior. Precisamos comprovar o abuso. E aí, o STJ entende que a mera inadimplência, por si só, não autoriza a desconsideração. Gente, chegamos ao fim, então, da nossa monitoria. Eu vou disponibilizar depois todo esse material para vocês pelo grupo da monitoria no WhatsApp. O material também vai ser postado, né? Tendo qualquer dúvida, vocês podem encaminhar alguma mensagem pelo WhatsApp ou no próprio grupo da monitoria. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui comigo, e fico à disposição para sanar qualquer dúvida. Stella, você tem alguma dúvida? Milene, eu que agradeço, não, eu agradeço, inclusive, tipo assim, achei o material com bastante conteúdo, um conteúdo além até, né, do que a gente viu em sala de aula, que eu estava acompanhando aqui pelo meu caderno. Até no início, Uhum. eu ainda fiquei um pouco perdida, porque era um conteúdo a mais, né, o que você estava apresentando. Então, eu achei muito bom, porque o saber, agora no início, quanto mais a gente conseguir material, é a primeira prova, está todo mundo apreensivo, né? Ah, sim, Então, é verdade. eu gostei muito, e justamente a pergunta que eu queria fazer era se o material vai ficar disponibilizado, que eu pretendo imprimir, estudar por ele, para juntar, né, com o material de sala de Aham. aula, das aulas. Então, Milene, muito bom, eu gostei muito, tá? E só tenho a Ah, agradecer que bom. a ajuda e a disponibilidade, tá bom? Imagina, Por eu que enquanto não tenho agradeço. dúvidas. Eu não tenho. A dúvida você já falou, se o material ia ficar disponível. Mas eu Ah, que bom, agradeço, então. tá Ah, que bom? bom. Eu que agradeço você por ter entrado aqui comigo. Vou ligar a câmera aqui para me despedir. Eu que agradeço você por ter entrado aqui em live comigo, ter abrido o microfone, conversado. Às vezes é um pouco estranho a gente conversar sozinho com o computador, mas você estava aqui me fazendo companhia. Muito Então, obrigada. esse fato tem acontecido de pouca frequência que eu tenho acompanhado em algumas monitorias, é porque estamos em semana de prova. Então, hoje, Sim. em especial, o pessoal está muito preocupado com a prova do penal, de terça-feira. Então, está todo mundo concentrado no estudo de penal, né? Uhum. Eu falei, não, eu vou assistir Entendo. civil, porque de repente eu tenho esse horário disponível, eu vou assistir sim. E depois a Sim. gente foca novamente no penal, mas tá ótimo, eu agradeço, né? E realmente, Ah, sim, que você faz. é complicado a gente ficar ali, eu tô falando sozinha. Não, estamos aqui, tá bom? Ah, E que também bom. fica em mente que isso tudo depois o pessoal vai assistir, sim, né? Sim, Porque todos estão muito é verdade, interessados. fica disponível. O pessoal vai E em assistir, relação sim. a você é do período noturno, Estela? Sou primeiro noturno. Então você tem aula com o Fred, né? Com o Fred. Pode ficar tranquila, a prova dele é muito tranquila, ele passa na sala todo o conteúdo, né? E assim, acho que agora o modelo de prova de vocês são 2 questões dissertativas e 20 de alternativa? Como que tá funcionando o modelo de vocês? É, é, a primeira prova foi 10 questões alternativa e 10, não, 20 e uma discursiva, se não me engano. E uma Agora o discursiva. padrão tá 20 de alternativas e duas discursivas, né? Com um valor de 7 Ah, sim. pontos nas discursivas, valendo 7 pontos e 3 pontos nas de múltipla escolha. Então, o que eu tenho incentivado bastante o pessoal é treinar bastante, né? Redação e discursão, porque é o que tá, é o que tá valendo mais, né? E o modelo de prova de vocês está ótimo, que ele vai ajudar muito na OAB, né? Eu acho que Eu foi até pensado entendo, nisso, para quem mas pretende fazer o exame o da pessoal tá ordem. um pouco, o pessoal tá um pouco preocupado, porque nem todo mundo tem facilidade com a prova discursiva, né? Sim, Então é é verdade. isso. Mas vai dar Aí vai, tudo certo. é. No fim, sim, se Deus quiser. Então é Aham. isso. Eu E se agradeço, dedique tá? bastante a estudar a parte Sim. também de personalidade, tanto da pessoa natural quanto da pessoa jurídica, os conceitos, as características.
Ele na aula que ele deu, ele deu 2 aulas sobre personalidade jurídica, deu bastante exemplo, Uhum, né. A última aula foi agora que ele deu sobre o fim da pessoa natural, né, explicando, até falamos bastante sobre comoriência e sim. ausência, né, Uhum, curadoria. Então, ficou bem dentro. Agora, o que eu achei que foi um conteúdo a mais que você deu foi a primeira parte, tá, da sua monitoria, uhum, que ficou para a gente tá um pouco vago ainda de material, mas eu acredito que agora juntando tudo, né, vai ficar bastante assim, vai ficar mais fácil, com uma qualidade melhor de estudo. Então eu uhum. só tenho a Tá joia. agradecer, tá bom? Muito obrigada. Milena, obrigada a você, tá? Um bom Tchau, final de tchau. semana. Tchau. Igualmente para você também. Bons estudos. Obrigada. Tchau. Tchau.